A comunicação nos dias de hoje, se você quer ser um empresário ou para qualquer ramo que você vai seguir, psicologia, medicina, tudo, é extremamente importante. E a comunicação não é para ser algo difícil, é simplesmente o ato de você passar informações. Lembre-se que as pessoas elas sempre vão ouvir o que elas entenderem e não o que você fala. Então aqui vão 4 dicas para você falar de forma simples, com que a pessoa assim já entenda e não seja uma comunicação complicada, que dê para os outros entenderem. A primeira coisa que você precisa para se comunicar bem é ter um tom ideal. Então você não falar muito alto, porque se você falar alto demais, as pessoas podem até pensar que você é meio retardado. Pô, o cara não fez lavagem de ouvido, por que ele tá gritando? Então não cai bem. Ou então, o que essa moça tá falando? Ela tá falando alto demais. Então não soa bem. Então, não muito baixo, porque não vai dar para entender, nem muito alto, porque as pessoas vão achar que você está com algum problema. 2, tenha uma boa dicção na hora de você falar. Porque se você não tiver uma boa dicção, da mesma forma, quando você fala muito alto, as pessoas não vão entender, vai gerar confusão na hora que você estiver falando, em um discurso, em alguma apresentação de uma ideia. E assim, você não quer isso. Vai até tirar a sua credibilidade se você não tiver uma dicção ideal na hora de você falar. Então, tenha uma dicção boa. Ah, mas como é que eu faço isso? Treine a fala com trava-línguas e depois que você treinar com trava-línguas, você vai treinar a falar sem teleprompter. Porque se você ficar falando, só lendo o tempo inteiro, a sua comunicação, na hora que você for falar num discurso real, vai sair toda travada. Seu cérebro vai estar acostumado a falar lendo alguma coisa. Você não vai estar lendo nada. As palavras no seu cérebro vão se embolar na hora que você for falar. Então vai dar BO na hora que você for falar. Então, treine essa questão da dicção. 3, faça algumas pausas estratégicas na hora que você for se comunicar. Então, você está falando alguma coisa, dá uma pausa de uns 3 segundos, no máximo 5 segundos. Senão a pessoa vai também. Vai ficar te encarando assim. O que essa pessoa vai falar? Então, no máximo 3 segundos. Você fala, dá uma pausa e volta a falar. E também é importante que você não fale num tom muito rápido. E essa é a quarta dica. Não fale num tom muito rápido. Então, assim, quando você for fazer essas pausas estratégicas, você tem que falar de um jeito que não seja muito rápido, porque senão não vai dar credibilidade. O intuito dessas pausas estratégicas, esses silêncios na hora que você está falando, é justamente da pessoa assim ganhar um senso de respeito pela sua fala. Então a pessoa vai começar a prestar mais atenção. Naturalmente, o subconsciente dela vai se interessar mais. Então, na hora que você for fazer essas pausas, fale num tom não tão rápido. 5. A primeira coisa, na verdade, desse vídeo deveria ser essa. Mas não tem problema. Quando você for se comunicar com as outras pessoas, é muito importante que você também escute elas. Então, assim, eu acho que a primeira linguagem, o primeiro idioma que todo mundo deveria aprender antes de querer se comunicar bem é o silêncio. Então, assim, na hora que você for falar com alguém, dialogar com alguém, seja numa reunião, uma sala de negócios, o que for, até talvez uma palestra, você está palestrando, aí alguém quer fazer uma pergunta. Escute, tenha um senso de escutativa muito grande. Porque se você não escutar as outras pessoas, elas vão acabar ficando bravas, também não vão prestar atenção, não vão te dar o devido respeito, porque você simplesmente não está escutando elas. O subconsciente da pessoa vai pensar dessa forma. Não diretamente o cérebro da pessoa, mas o subconsciente dela. Pô, esse cara nem me escuta, já sai me cortando e tal. O que eu vou escutar? O que ele está falando se nem ele me escuta? Então, não corte a outra pessoa e escute, saiba escutar. Escutar, na verdade, ficar em silêncio é mais importante do que você sair falando por aí, sendo extremamente sincero.
O silêncio é mais importante, em alguns casos, do que a própria fala. Então, em 5 minutos, eu consegui te dar aqui 5 dicas extremamente essenciais para que você tenha uma comunicação fácil e, assim, na hora de se comunicar, vou dar uma dica bônus. Sexta dica, que é uma dica bônus. Na hora de você se comunicar com os outros, é muito importante que você não fique enchendo de linguiça o seu discurso. O que isso significa? Vá direto ao ponto. Não fique tentando falar bonito, porque o seu discurso ele tem que, assim, se for uma apresentação extremamente formal, aí falar umas palavrinhas bonitinhas até cai bem. Mas se você está fazendo um discurso, uma palestra, conversando com alguém, ou então falando numa reunião de negócios, cara, fala simples e direto, vai direto ao ponto, não enrole. Porque ficar enrolando é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer na hora de se comunicar. Porque assim, é que nem quando. Imagina você quando você vai num vídeo do YouTube, você está procurando lá, seu celular parou de funcionar, você vai lá, pesquisa, como é que faz o celular arrumar isso aqui, por exemplo. Aí você clica no primeiro vídeo, achando, pô, o cara vai me ajudar e tal, é o mesmo título que eu preciso. Aí o cara começa lá, fala galera, tudo bem? Aqui e tal, vou falar aqui para vocês do meu último vídeo, segue meu Instagram, que eu posto isso, isso e isso. Eu fiz vários posts no meu Instagram, postei 500 e poucas coisas no Instagram, estamos chegando a 1.000 seguidores no Instagram. Siga minha página do Facebook também, que a minha mãe também segue, minha família toda segue. Eu posto coisa de cachorro lá, isso, aquilo. Também posto tecnologia. Segue o meu Twitter, que eu faço isso no Twitter. Pô, o cara fica enrolando e isso é o teu cérebro, tipo assim, isso é natural de qualquer ser humano. Meu Deus, eu só quero consertar o meu celular. É a mesma coisa na hora que você vai dar um discurso. Seja direto, vá direto ao ponto. Você quer falar para que a pessoa entenda. Então, fale direto. Se você tiver que fazer uma analogia para clarear o ponto de vista, isso é uma ótima ideia. Você ilustrar com uma ideia, com uma história sua pessoal. Mas assim, se você ficar enrolando, falando detalhes desnecessários, as pessoas vão perder o interesse no seu discurso. Isso é uma coisa natural, assim como você também perde quando alguém fica enrolando. Assim, pô, cara, não quero saber do que você está fazendo no teu Twitter, no teu Instagram, nas tuas redes sociais. Eu quero a minha solução, com todo respeito. Então, assim, é um ensinamento um pouco duro, mas é real. As pessoas querem a solução. Então, na hora de você passar a sua ideia, vá lá e fale de forma direta, vá direto ao ponto. Então, gente, 8 minutos eu consegui passar muito bem a ideia de como se comunicar de uma forma assim essencial. Então, não tente falar de uma forma muito, sim, muito inventada, muito bonita, porque às vezes as pessoas não vão entender o que você está querendo dizer. Pode até você entender, mas outros não vão entender. Então, assim, na dúvida, fale de forma descomplicada, para que todo mundo entenda, não ter que ficar fazendo várias perguntas na sua apresentação, por exemplo. E é isso. Se você gostou do vídeo, muito obrigado. Esse é um vídeo simples, não estou enchendo de linguiça, para que você aprenda a se comunicar de verdade com as outras pessoas. Em menos de 10 minutos eu falei tudo isso, eu falei um pouco mais rápido, para que tenha muito conteúdo em pouco tempo. Mas se eu fosse fazer uma apresentação, talvez eu não falaria tão rápido assim. Me conta aí o que você acha da minha comunicação. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.